Olá, tudo bem com vocês? Este é o Quatro Estações, onde abordo o livro dos Salmos. Hoje eu trago para vocês o Salmo de número 25. O Salmo 25 pertence à classe dos Salmos de Lamentação. Ele é um dos 9 salmos acrósticos, modelo no qual cada versículo se inicia com uma das letras do alfabeto hebraico em ordem sucessiva, assim como acontece também com os salmos de número 9 e de número 10. Os estudiosos dizem que o estilo acróstico só apareceu mais tarde, após o exílio na Babilônia, pelo que então os salmos escritos neste estilo devem ser considerados posteriores à época de Davi. Isso é questionável, um rearranjo talvez. Mas o importante é que no salmo em questão, Davi faz uma contínua oração, interrompida por um momento apenas, para exaltar o caráter do Senhor e depois retornar aos pedidos por livramento. Perante ao Senhor, o salmista faz uma súplica sincera para que ele e também os que o acompanhavam fossem preservados da vergonha da derrota e da falsa esperança em relação à ajuda que esperava. Na vida, em meio aos problemas ou não, é necessário que o Senhor nos mostre o caminho para evitarmos as tentações, grandes ou pequenas, a fim de que não cometamos erros. Afinal, sendo o pecado razão pela qual o homem possa ser derrotado e envergonhado, ele precisa estar consciente do que é e do que não é pecado. O perigo pode estar naquilo que você entende como certo. Indo adiante, Davi chama à luz um jogo de justaposição. Lembra-te e não te lembres. Isto porque os pecados da mocidade e as transgressões deliberadas dos anos maduros refletem a consciência de quão danoso eles podem ser para os planos do homem. Alguns intérpretes das Escrituras veem aqui Davi lembrando de antigos pecados, dos quais o mais pesado era o relacionado a Batseba e Urias. Só mesmo Deus é capaz de perdoar a iniquidade e passar por cima da rebeldia da alma, porque Ele tem a generosidade de se compadecer de nós e lançar longe todos os pecados. Deus é bom. Ele ensina o caminho correto aos pecadores, conduzindo-os a uma maior conformidade com sua própria imagem. Portanto, os que estão em aliança com o Senhor são beneficiários de sua misericórdia e verdade. Assim como uma fogueira, o exercício da oração requer renovo de combustível, mais ânimo, perseverança e louvor a Deus, a razão de nossa adoração, assim como fazia Davi. Os olhos da alma, quando contemplam o Senhor, se extasiam, pois Ele é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos. Os segredos do Senhor são para os que o temem, o respeitam e vão sendo revelados à medida em que progredimos na fé. As bênçãos são reflexo material não só da bondade de Deus, mas também de sua graça. Mas observe que as promessas não eram um cheque em branco para Israel, assim como também não são para nós. As promessas estão estritamente ligadas à fidelidade. O salmista adentra o terço final do salmo com uma série de pedidos.
sua condição, ele estava desolado e aflito, sua vida corria perigo. O ódio inspira os homens a atos maldosos e violentos, verdade esta que vale tanto na guerra quanto nas ruas. Assim, diante de múltiplas dificuldades, Davi ora por alívio das tribulações da alma, perdão dos pecados, libertação, proteção da sua idoneidade e ainda por Israel como nação. A lista parece grande, né? Mas não é. Eu vejo aqui uma grande preocupação de Davi com relação à sua integridade. É compreensível, pois enquanto referência, o crente é fustigado pelo inimigo naquilo que o identifica, o qualifica em relação ao mundo. Engraçado como as pessoas falam com tanta convicção sobre quem somos, muitas vezes nos definindo até mesmo sem nos conhecer. As opiniões das pessoas não podem te definir. Somente Deus é quem define quem você é. Em resumo, o pensamento expresso no Salmo é de que aquele que deposita sua confiança em Deus não será confundido na verdade ou exposto ao ridículo. Como lição espiritual, fica a perseverança na oração, pois os que oram por algum tempo desanimam e depois desistem, perdem o benefício de suas orações. Portanto, não se deixe distrair pelas incertezas do mundo. Você com Deus é um momento especial de sinceridade e de fervor. Amém? Vejo vocês na próxima estação.